Fala galera, bora para nossa primeira aula de eletrodinâmica. E como o nome já diz, eletrodinâmica nada mais é que o estudo da dinâmica ou estudo do movimento dos elétrons. Essa movimentação dos elétrons tem um nome, a gente chama de corrente ou intensidade de corrente elétrica determinada pela letra I. E é o seguinte, como uma movimentação de elétrons, a gente chama isso de movimentação de cargas. Então, por definição, a nossa corrente elétrica vai ser um movimento ordenado de elétrons em um determinado tempo. Então, escrevendo isso de forma matemática, vai ser o seguinte, eu vou ter um movimento, ou seja, uma variação de uma carga que é um elétron, num determinado tempo. Então, matematicamente, vai ser ΔQ sobre ΔT. Lembrando que o delta significa variação. Então, a gente definiu a intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica pode ser dada em Coulomb, que é a unidade de carga. Então, a letra C aqui de Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, dividido pela unidade de tempo no SI. Lembrando que tempo no SI é dado em segundos. Então, a intensidade de corrente elétrica é determinada em Coulomb por segundos ou simplesmente ampere, que é o mais comum de aparecer nos exercícios, esse Azinho que significa ampere. Essa movimentação, a intensidade de corrente elétrica, ela é mais comum em condutores elétricos. O que são condutores elétricos? Condutores elétricos são geralmente materiais metálicos que têm muitos elétrons, ou seja, eles têm muitos elétrons na camada de valência que são fáceis de movimentar. Então eu coloco uma força num condutor, vou fazer o desenho de um condutor para ficar mais fácil o entendimento. Então, ó, tem um condutor elétrico, isso aqui é um fio elétrico, então eu tenho movimento aqui de corrente elétrica, ou seja, eu tenho movimento de elétrons, sejam esses pontinhos azuis elétrons. A gente vai ter um movimento de elétrons ordenados, ou seja, eles vão ter uma direção num determinado tempo. Então, olha, os elétrons estão se movimentando em uma direção. Então, duas perguntas que vêm à mente quando eu falo em movimentação de elétrons. Primeiro, o que movimenta os elétrons e por que os metais são bons condutores, porque os metais são utilizados nessa condução de elétrons. A primeira resposta da primeira pergunta é o seguinte. Para a movimentação desses elétrons aqui, eu tenho uma diferença de potencial que eu vou especificar no próximo vídeo mais a fundo. Que é o seguinte, é uma força que move os elétrons. De grosso modo, é uma força que vai mover os elétrons em uma direção. Então, os elétrons ou as cargas elétricas, elas tendem a se movimentar de uma polaridade mais positiva ou de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Então, lembrando aqui que a corrente elétrica vai sair sempre do positivo e vai vir movimentando para o negativo. Lembra sempre que ela sai do mais alto para ir para o mais baixo. Lembra muito a gravitação, a gravidade. Por exemplo, se eu solto uma bola no espaço, ela vai sair do ponto mais alto e vai descer até o ponto mais baixo. Então, é exatamente o que acontece com o nosso potencial elétrico. A corrente elétrica sai do potencial mais alto, o potencial mais positivo, e vai até o potencial mais negativo. A movimentação de elétrons ela é facilitada por condutores metálicos, por condutores que geralmente são metálicos. E por que eles são metálicos? O nosso metal, se vocês olharem na tabela periódica, ele tem uma característica, os metais têm uma característica em comum, que é o seguinte, eles têm muitos elétrons na camada de valência. Só relembrando aqui o modelo de um átomo, eu tenho o núcleo de um átomo e alguns níveis aqui. E nesses níveis são onde são localizados, nesses níveis é onde estão localizados os nossos elétrons. Então, lembrando que eu tenho alguns elétrons aqui. Ou seja, o metal, por característica, tem muitos elétrons na camada de valência, muitos elétrons fáceis de serem movimentados.
Então, se eu coloco uma diferença de potencial pequena, eu consigo movimentar os elétrons. Já os elementos isolantes, eles não têm esses elétrons nas camadas fáceis de ser movimentado. Então, por exemplo, se eu tiver um condutor de cobre, eu tenho muitos elétrons na camada de valência, eu coloco aqui uma diferença de potencial não muito alta, e os meus elétrons vão movimentar do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Já se eu colocar um condutor, não vou dar o nome de condutor, mas se eu tentar movimentar na madeira, por exemplo, que não é um condutor elétrico, eu tenho muito pouco elétrons nas camadas de valência. O que acontece? Eu vou ter que colocar um potencial muito alto para eu conseguir movimentar, se eu conseguir movimentar. Então eu vou ter que colocar um potencial muito forte, eu vou ter que fazer uma força muito grande para movimentar esses elétrons. Então essa é a característica dos condutores, isso que difere eles, por isso que a gente tem lá na tabela periódica os metais e os ametais. A característica marcante nos metais, então, é a sobra aqui, ou seja, um número muito grande de elétrons livre na camada de valência. Espero que vocês tenham entendido a nossa primeira aula sobre intensidade de corrente elétrica. Continue acompanhando para a gente continuar estudando a eletrodinâmica e vocês entenderem os outros conceitos, por exemplo, o potencial elétrico, que eu vou explicar mais a fundo nos outros vídeos. Então, um grande abraço, não esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima!